Queria desejar um bom dia a todos do primeiro ano técnico em enfermagem. Dentro da saúde coletiva, nós estamos estudando, debatendo e conhecendo as doenças sexualmente transmissíveis. E coube a gente estar trazendo para vocês o tema da AIDS, uma doença que cresce e atinge de maneira muito cruel, não só o Brasil, passou a ser uma endemia, está no mundo todo, é preocupante, e para nós que estamos vocacionados à área da saúde, precisamos não apenas olhar como uma doença a mais, mas como uma grande preocupação. Então, dentro desse tema hoje, a gente quis trazer para conversar conosco o Paulo Wood, que é da nossa cidade, Lorena, de família bastante tradicional, seja religiosamente e seja também no progresso da nossa cidade. Acho que todos nós nos recordamos da saudosa memória do seu pai, seu Otto Wood, que na Norton propiciou a muitas famílias e a muitas pessoas grandes oportunidades de trabalho e colaborou muito para o progresso da então cidade tão amada das Palmeiras Imperiais, a nossa cidade de Lorena. Da Dona Miri, seus 7 irmãos, todos com muita sensibilidade religiosa e todos muito preocupados também com a saúde. Hoje ele exerce dentro da secretaria papel importante, porque por meio dele passam os casos de doenças sexualmente transmissíveis. E ele tem a oportunidade e buscou e está fazendo especialização só sobre a AIDS, vírus de imunodeficiência humana. Paulo, bom dia, muito obrigado. Imagino, bom dia, Padre Lázaro. A gente está aqui para conversar um pouco, né, sobre a AIDS, né? E eu sou hoje, ocupo o cargo de secretário adjunto da saúde e coordenador do programa da AIDS há 7 anos. A gente consegue avaliar, né, que uma epidemia, quando ela é caracterizada como tal, é porque ela já atingiu números sobre-humanos, vamos dizer assim, né, fora do controle. Fora do controle do normal, do determinado local, né? Lorena hoje nós temos umas 200 pessoas infectadas, se tratando, né? Na maioria das vezes as nossas campanhas, porque o Ministério da Saúde, ele nos pede, quando a gente faz o projeto anual, de como a gente vai trabalhar, como o município vai trabalhar a AIDS, por exemplo, em 2011. Então, até setembro de 2010, a gente tem que fazer um projeto. Esse projeto tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde do município e depois ele tem que ser apresentado para o Estado. O Estado faz alguma correção nesse projeto, se não estiver bem adaptado ou se não estiver seguindo a diretriz do nosso diagnóstico situacional da AIDS, e depois a gente envia para o Ministério da Saúde, e aí a gente vai começar a estar executando esse projeto no próximo ano. Sempre assim, até setembro a gente faz o projeto do próximo ano, passa por todas essas fases e depois a gente vai estar executando no próximo ano. A gente, estudando o panorama, a gente vê que para uma cidade do tamanho da nossa, é um número realmente alarmante. São 92 homens, 83 mulheres. Para nossa tristeza, 4, digamos, crianças na faixa etária entre 0 e 10 anos. E a gente nota a incidência maior
naquela fase entre os 21 aos 50 anos, né? Um tempo de tratamento, tem gente que já está há mais de 10 anos, né? Nós temos pacientes aí, né? Considerando que a epidemia tem mais de 25 anos, estão com quase 30 anos de AIDS no Brasil, nós temos pacientes com 20 anos até já de tratamento. Claro que são casos raros, né? Porque no começo da epidemia as pessoas morriam de AIDS muito facilmente, né? Não tinha o coquetel, que hoje aumentou tanto a quantidade de anos da pessoa vivendo com HIV, mas também a qualidade de vida melhorou muito, né? O senhor estava comentando numa primeira conversa que a gente teve que inclusive o uso desse coquetel em determinado momento, inclusive faz com que o portador do vírus não mais o transmita, embora ele o tenha. Não é que não o transmita, é que a possibilidade de transmitir é menor. Torna-se menor. Porque quem é aderido ao tratamento, então hoje a gente já se fala nisso nos congressos, tanto internacional, que nós participamos em Viena em 2010 e no México em 2008, então que já se falava e agora se falou muito fortemente, né, que a tendência é a gente que é coordenador tentar entender que um paciente de HIV aderido ao tratamento, certo? Ele tem a possibilidade de transmitir o vírus com maior dificuldade. Porque na realidade, o que o coquetel faz? A pessoa com o vírus do HIV, ela vai diminuindo, o vírus vai se multiplicando e o CD4, que é a defesa do organismo, vai diminuindo. É o sistema imunológico. É o sistema imunológico. Quando você começa a tomar coquetel, o que acontece? O vírus, ele para de se multiplicar, então ele fica, por exemplo, indetectável na maioria dos casos das pessoas que tomam a medicação certinho. Então ele fica indetectável para um exame, mas ele tem 50 cópias ou menos de 50 cópias no organismo, é muito pouco. E a defesa dele vai subindo porque o vírus, na realidade, não estando se multiplicando, não vai destruir a defesa do organismo. E ele, vamos dizer que recupera um pouco. E vale lembrar, né, nessa situação das doenças sexualmente transmissíveis, algumas há cura. A AIDS não há. Ela há uma sobrevida, digamos assim, né? Uma possibilidade de se conviver com ela, inclusive de as pessoas poderem levar uma vida comum. Uma vida normal. Uma vida normal, e o coquetel foi um grande ganho, né? Um grande ganho nesse sentido, né? O que também não deixa de ser uma preocupação para que as pessoas não pensem, agora temos o remédio, pronto, está tudo resolvido. E não está. Na realidade... O remédio é paliativo. Então, o que as pessoas precisam se conscientizar, que o remédio, ele tem essa possibilidade de reverter o caso clínico, mas ele tem efeitos colaterais, né? Então, nós já perdemos pacientes, muito poucos casos, mas já perdemos paciente aderido ao tratamento, que de repente surgiu uma pancreatite, por causa do efeito colateral da medicação. E o remédio dá muito mal-estar no começo, então a gente tem pacientes que têm muita dificuldade de aderir ao tratamento. E depois não, com o tempo, passa uns 15, 20 dias que eles estão tomando, parece que o organismo já meio que assimila aquela medicação, mas tem que estar vigiando, função hepática, porque tem toda uma toxicidade, né, da medicação, não é uma coisa só, é benéfica, mas tem um custo. Todo medicamento tem a sua contraindicação, infelizmente. E me conta uma coisa, o senhor estava falando aí na AIDS no Brasil, 20, 25 anos, né? 2 décadas. Isso.
Eu me lembro que quando explodiu, se falava-se em grupos de riscos, né? Homossexuais, prostitutas, usuários de drogas injetáveis. Parece que hoje o panorama mudou. Na realidade, é mais ou menos assim, né? Há 30 anos atrás, quando a epidemia surgiu, então era até chamado de a peste gay, né? Então, parecia que só os gays que tinham a possibilidade de se infectar. Depois foram descobrindo, com o passar de pouquíssimo tempo, que também era exposto, né? Outros tipos na diversidade sexual, né? Começaram a perceber que estava aumentando casos nos héteros, e a epidemia foi mudando a cara, né? E com o descuido, por exemplo, os homossexuais começaram a se cuidar mais, vamos dizer assim, no sentido de estar se prevenindo, e até parou de aparecer muito homossexual infectado, até porque o tipo de relação sexual de um homossexual, ele expõe mais a ter um pequeno sangramento, e aí ele está se expondo mais a esse contato do sangue com o sangue contaminado. E aí, quando descobriram, não, também está pegando os héteros, né? Quando foram, não, são os homens, não, são os héteros. Daqui a pouco foram ver que as mulheres, que há 20 anos atrás a gente tinha para cada 30 homens, tinha 12 mulheres, né? E hoje a gente está já um por um. Um caso que me chamou a atenção na estatística do ano passado é da cidade de Piquete. Eu me espantei quando eu vi que tem 19 pessoas que recebem tratamento, que são tratadas aqui. 6 homens e 13 mulheres. Dá uma margem de mais de 100% de diferença. Aí a gente vai notando que o quadro realmente vai mudando, né? Não julgo aqui as mulheres ou aos homens, mas algo está acontecendo. Ou as mulheres estão se descuidando, ou os homens estão vivendo assim parcerias inúmeras, sem também se cuidar, sem se prevenir. Enfim, parece que se perdeu um pouquinho o controle, né? Uma cidade pequena quanto Piquete, um número desse muito alarmante. Assusta, sim. É assustador. Assusta. Nesse caso que você falou anteriormente das crianças, né? Antigamente a gente tinha muita transmissão vertical, que é a transmissão que a mãe portadora do HIV gera um bebê e esse bebê também nasce infectado, né? Hoje atualmente, acho que 7 gestantes HIV. Eram 6, apareceu mais uma. E a chance da gente fazer com que elas tenham filhos saudáveis é muito maior do que ter uma criança infectada. Desde que a gente tome os cuidados que a gente precisa tomar, de estar orientando a sua mãe para fazer o acompanhamento médico com o infectologista. Ele vai estar prescrevendo o coquetel que ela tem que tomar durante a gestação. Aí existe um pré-natal diferenciado. Ela faz o pré-natal com o obstetra, né? E faz o pré-natal com o infectologista. Quer dizer, o acompanhamento com Aí a chance de uma criança nascer. Na realidade, se ela não fizesse nada, a gente teria uma chance de 20% dela gerar uma criança infectada já com o vírus do HIV. Se ela tomar todos os cuidados, que são esse coquetel que é administrado na gestação, e na hora do parto a gente fornece para ela um kit que ela leva para a maternidade. Então, durante o parto, o médico vai estar aplicando nela AZT injetável, né, monitorando o parto dela, e essa criança toma o xarope AZT durante 50 dias,
né? E aí o que a gente faz? A gente vai hoje, pelo protocolo, a gente vai ter que acompanhar essa criança até os 18 anos. Então o que a gente faz? Depois de 3 meses, a mãe não pode amamentar. Então a gente já dá o remédio, a medicação para secar o leite da mãe, né? Assim que ela tem o neném, ela já toma essa medicação. E aí a gente vai dar o leite até o 6º mês de vida dessa criança. A gente tem um kit lá, gestante, né? Que vai a mamadeira, chuquinha. Então esse é o único caso que a mãe não pode amamentar, né? Sim. E aí a gente vai estar testando essa criança quando ela tiver 3 meses. Aí provavelmente o primeiro resultado dela, a gente já nem se assusta mais, ele vai dar positivo, porque o que tem nessa criança ainda são anticorpos da mãe, né? No 6º mês já começa a negativar. E aí com 1 ano e 6 meses, 18 meses, a gente faz um outro teste e depois acompanha essa criança para ver se ela não vai ter nenhum problema mais tarde. Sim. Até por causa da medicação, é mais um acompanhamento das funções hepáticas do que mesmo do vírus, né? O vírus negativando, a gente sabe que a criança não foi contaminada. O que na saúde a gente sempre está batendo na mesma tecla, uma palavrinha, o cuidar, né? É fundamental. Agora, sobre as relações humanas, como que é a relação humana específica de um paciente que chega à Secretaria Municipal e, digamos, diretamente ao senhor, para começar um tratamento? Como ele chega, como que é essa abordagem? Porque é algo muito pessoal, é muito traumatizante para quem vai, né? A gente, até por causa desses anos de experiência, né, a gente não trabalha sozinho, a gente tem uma equipe multidisciplinar, e a gente está sempre se reunindo para discutir alguns casos, e aí nós temos 2 médicos, nós temos psicólogos, nós temos, eu sou assistente social também, eu faço essa parte também dentro do programa, e temos a enfermeira. Então a gente, na realidade, se une para estar acolhendo essa pessoa. Então, dentro do nosso treinamento, até pelo Ministério da Saúde, pelo Programa Estadual de DST HIV/AIDS, a gente é treinado com uma certa frequência para o acolhimento, né? Entender que esse paciente que chega ali com uma sensação de que vai morrer, né? Eu vou morrer logo, vou morrer no dia seguinte, e que chega ali desesperado, com medo. Uma coisa que a gente percebe, assim, é difícil, mas a gente já sabe que é normal, então a gente está muito tranquilo para receber aquele paciente. Ele tem tranquilo sempre, né? E muitas vezes aquele paciente chega ali numa hora tardia, vamos dizer assim, né? Ele às vezes não tem nada, aparentemente, né? O vírus pode ficar no corpo de uma pessoa, às vezes até 12 anos, 10 anos, sem se manifestar, então a pessoa não sente nada, não vai no médico, não vai procurar, não vai se achar que está exposto, né? E aí quando descobre, às vezes numa internação hospitalar, às vezes aparece uma herpes pelo corpo, aparece alguma doença oportunista, né? A gente fala oportunista porque é o nome dado às infecções que se apropriam da saúde do ser humano por conta dessa diminuição de defesa do organismo. E tem algumas doenças que são mais comuns, né? Tem um tipo de pneumonia, até hoje a gente, né, já faz algum tempo que a gente vacina os pacientes da gente contra a pneumonia, acompanha a carteira de vacina dele, que tem que ter um cuidado para evitar essas doenças. A tuberculose também é outra doença. É uma doença oportunista. Hepatite, tem várias doenças. E quanto a diagnóstico, porque deve ser traumatizante quando chega diante do médico, depois de um pedido de exame, e a pessoa descobre que ela é soropositiva. Existe aí uma evasão, a pessoa
desaparece, ela já... Qual que é o comportamento mais frequente? Ela vai procurar ajuda ou ela recua? Eu acho que isso depende muito da maneira como ela é acolhida. Sabe, os nossos pacientes, eles não têm fugido de se cuidar. O que eles acontece assim com uma certa normalidade, vamos dizer assim, é que num primeiro momento, devido ao medo, susto, eles tendem a fugir, né? Eles fugirem daquele departamento porque parece que ali vai dar certeza para eles de que realmente eles estão contaminados com essa infecção. Mas assim eles voltam muito rápido, desde que eles sejam bem acolhidos. Então eu tive pacientes agora recentemente que quando descobriram, a gente tem o psicólogo, a gente passa eles para o psicólogo e aí eles vão conversar sobre isso. O psicólogo é treinado também sobre esse pré-teste, sobre o pós-teste, e quando ele chega com resultado positivo de HIV, a gente, em vez de, a gente tenta, vamos dizer, diminuir um pouco essa carga pesada desse resultado, dizendo para ele que a gente precisa fazer um teste confirmatório, certo? Enquanto a gente vai fazer esse teste confirmatório, a gente deixa para ele também a possibilidade de que aquele resultado pode não ser positivo, porque nós já pegamos alguns casos de falso positivo. Por exemplo, quando teve aquela gripe suína, as pessoas que tomavam vacina da gripe suína, nós tivemos uns 6 casos de pessoas com HIV positivo e não era HIV positivo. Então hoje a gente tem... Era reflexo da vacina. Então a gente, claro que nessa possibilidade de fazer uma segunda testagem, até para confirmar, a pessoa está ganhando um tempo, vamos dizer assim, emocionalmente, para ela se aceitar naquela situação, né? Pode acontecer, pode não acontecer. Nós, em janeiro, nós trouxemos para Lorena a implantação do teste rápido do HIV. Um teste de HIV, ele demora de 20 a 30 dias para ficar pronto, né? E o teste rápido, em 15 minutos você tem um resultado. E além do teste rápido, você tem o confirmatório do teste rápido, né? E a gente consegue até dar um laudo de resultado sobre a qualidade desse teste. Então, o que a gente tem conseguido fazer é que, em alguns casos que as pessoas estão mais desesperadas, vamos dizer, por conta de um resultado, o que ela não suportaria esperar 30 dias por um resultado, né? Porque às vezes ela adoeceu, foi no médico, o médico percebe que a característica do adoecimento dela, ele tem a grande chance de ser HIV, né? Ele não vai ter que esperar 30 dias naquela angústia toda para estar esperando esse resultado, né? Então, primeiro a gente pode agendar o teste rápido, a gente vai realizar, se ele der positivo, claro que a gente vai pedir o teste tradicional também, mas aí ele já tem uma possibilidade de um resultado, né? Agora, eu acho que essa parte do acolhimento é muito importante, porque quando a pessoa chega no programa e a gente consegue desmistificar para ele o HIV, tirar dele aquela carga pesada que a própria epidemia causou no mundo inteiro, de que é uma doença de morte, e dizer para ele que é uma doença de tratamento hoje, a gente consegue tranquilizar um pouco mais essa pessoa, e o resto é o tempo, né? Então a gente tem que ter essa preocupação de estar tirando o sobrepeso que a epidemia já traz, né? E a gente tem conseguido, a gente tem feito nos nossos planejamentos do que a gente vai fazer no ano, né? A gente sempre tem que trabalhar 3 pontos que o Ministério da Saúde pede para a gente estar atento, né? Um ponto é a gente trabalhar a área da prevenção, né? Dentro da prevenção, até aquilo que eu já falei, um paciente que é aderido ao tratamento, quando ele não consegue contaminar uma terceira pessoa, eu acabo usando
a adesão ao tratamento como um método preventivo. Tá claro que eles não têm esse conhecimento disso, né? É uma estratégia de trabalho, né? E aí tem as campanhas que a gente faz em várias épocas do ano e estamos colhendo esses testes para o quê? Para a gente ter a possibilidade de estar diagnosticando precocemente. Porque um paciente que eu diagnostico precocemente, ele vai ter uma vida muito mais saudável. Então eu tenho pacientes que não tomam coquetel. Então eles já descobriram em tempo que eles têm esse vírus. Ele vai fazer um acompanhamento médico, claro que direto, né? A cada 2, 3 meses ele está realizando exames específicos que demonstram para o médico como que está a situação dele, tanto da defesa como da quantidade de vírus que ele tem, até para na hora que ele chegar ao ponto do protocolo de começar a medicação, ele não vai estar tão ruim, ele não vai estar doente, vamos dizer assim. Ele vai só se proteger mais para evitar de adoecer, né? Certo. E aí a gente tem essa parte da prevenção, a gente tem uma parte que a gente precisa investir, que é diagnóstico e assistência, né? E a gente tem uma outra parte, que seria o desenvolvimento humano institucional do projeto, né? Então, o que é isso? Por exemplo, a gente conseguiu fazer uma adaptação no centro de saúde, a nossa sala era muito pequena. Dentro do projeto da gente, a gente tinha o desejo de criar uma sala para tentar humanizar melhor o atendimento. Então, se a gente for criar isso para fora, a gente na realidade estava expondo o paciente, né, com as demais, porque ali é um centro de especialidade, atende outros especialistas. Então a gente puxou essa sala para dentro do ambulatório. Então eles ficam ali, eles recebem lanche, enquanto o médico vai atendendo, eles vão assistir um filme, eles vão discutir o assunto que a gente pede para eles, indique para a gente quais são os assuntos que vocês querem discutir. Um grupo de apoio, né? É um grupo de apoio, né? E aí a gente tem que investir nessas 3 esferas, né? Prevenção, diagnóstico, assistência e desenvolvimento humano institucional, né? E eu acho que a epidemia, apesar de a gente ter 200 casos, com essas campanhas da prevenção, a gente tem conseguido diagnosticar mais cedo alguns casos, e na maioria deles a pessoa ainda não está doente. Então a gente tem evitado, hoje a gente quase não tem mais internação. Antigamente a internação era inevitável, hoje a gente não tem internação hospitalar, são muito raros os casos, né? A gente tem uma parceria com o Frei Hans de Guaratinguetá, ele tem a Casa de Apoio do Sol Nascente. A gente ajuda através da Secretaria de Saúde com cestas básicas para ajudar a manter aqueles pacientes que estão internados lá, e a gente tem à disposição da gente alguma vaga de internação quando a gente tem pacientes que não têm família, ou se chega num momento que está com a saúde bem debilitada, eles estão acolhendo essas pessoas lá para a gente, né? Nós já precisamos disso algumas vezes e é tranquilizador saber que tem alguém que está olhando por isso também, né? Uma coisa também que é preocupante e infelizmente a gente vive numa sociedade sem hipocrisia, muito preconceituosa. Dentro da visão do senhor, de experiência, de estudos, de convivência, o senhor acredita nesse preconceito mais por parte externa, família, sociedade, mais de meio externo, ou o senhor acredita num preconceito do próprio paciente, em isolar-se, já se vê como um condenado, como um caso perdido, como... Na realidade eu acho que é um pouco de cada coisa, né? O estigma da AIDS é muito forte, sabe? Ainda é muito forte. O preconceito, eu acho que não é tanto externo, é mais interno, né? Tem pessoas, porque eu tenho pacientes que chegam no ambulatório e, por exemplo, assim, eles meio que vigiam o corredor para ver se não tem nenhuma pessoa conhecida, para ver que eles estão entrando naquela sala, entendeu?
É triste. É porque, aquele é um departamento de DST, então ele sabe se o Paulo Luiz trabalha na AIDS. Então, qualquer pessoa que esteja conversando comigo, pode ser que seja um doente, entendeu? Então, eu tenho pacientes que morrem de medo que alguém desconfie que ele seja portador. Mas a maioria, acho que também a gente não está frisando que ele é um departamento de AIDS, né? Porque a gente atende hepatites e outras DSTs, né? E hepatites virais também. Então, não fica assim aquela coisa muito marcante, mas as pessoas têm aquele cuidado de que ninguém perceba que eles estão ali. Mas é muito pouco, sabe? Mas eu acho que o preconceito maior é deles. O estigma é forte, da doença. Isso infelizmente a gente percebe, né? Há uma doença milenar que até hoje é estigmatizada, a hanseníase, né? A gente já vê desde o Evangelho, né, no tempo de Jesus, lá 2000 anos atrás, chamava-se lepra, né? O leproso andava até com um sino no pescoço, que era para avisar que estava chegando, para que os outros se afastassem. E ainda hoje existe um certo estigma ao eu acho que assim, por exemplo, eu tenho quase 50 anos, eu não tive assim, um parente infectado pela hanseníase, vamos dizer assim, né? Mas eu fui criado naquele medo, né? Porque a minha mãe é de uma cidade do interior de Minas e tinha lá eu não sei como é que era o nome dessas casas que cuidavam, mas talvez leprosário, não seja o nome certo, mas era como passavam pra gente, né? E nossa, a gente tinha pavor, quando às vezes a gente era criança, via alguém na rua, parece que aquilo ia grudar na gente, né? E a gente não estava livre daquilo. Era um medo danado. E eu acho que a AIDS também é uma coisa muito forte. E assim, o que eu percebo, e eu tomo assim, muito cuidado dentro do nosso departamento, e a gente está sempre chamando a atenção dos nossos companheiros de trabalho para isso, é para a gente tentar tratar de uma forma natural, mas responsável, essa epidemia. Deixar as pessoas à vontade, no sentido de serem bem acolhidas e dizer assim, se eu precisar de alguma coisa, eu vou encontrar apoio ali, né? Tentar humanizar o máximo possível esse atendimento para o portador de HIV. Mas também não deixar ele se sentir coitadinho, né? Porque eu participei desse congresso em Viena, nós tínhamos, acho que 42 mil pessoas participando do congresso, que era um congresso internacional, e 25 mil pessoas que estavam lá eram portadores de HIV. Né? E as pessoas estão trabalhando, estudando, lutando pela causa, né? Então é uma lição de vida aquilo para a gente. Ninguém é coitadinho ali, né? Você via portador de HIV que tinha também diabetes, né? Então toma insulina, dependente de insulina. O cara está conversando, deixa eu medir aqui, está baixo. O cara mesmo sentava lá, ele mesmo sempre aplicava a insulina dele. Ele não ficava assim, é porque eu sou um coitadinho, que eu tenho HIV, tenho diabetes, não sei o quê. Por favor. Então a gente tenta deixar para eles a possibilidade que ele pode ter uma vida normal, apesar de, né? Graças a Deus o coquetel está aí, os programas municipais têm trabalhado de acordo com as regras do Ministério da Saúde, né? A gente não trabalha sozinho, a gente tem orientadores, né? Pessoas que estão sempre chamando a gente para as novidades, para os cuidados que a gente deve ter, né? A gente está sempre se reciclando. O Ministério da Saúde investe muito fortemente nessa parte de treinamento, né? Inclusive a gente tem, por exemplo, os treinamentos que a gente faz dentro da cidade de Lorena para profissionais da área de saúde, né? Esse ano nós vamos fazer um treinamento agora em junho ou julho. A gente já está reunindo material para isso, e aí a gente chama os enfermeiros, os PSFs, a parte gestora da Secretaria de Saúde, e monta uma equipe para estar discutindo durante 2 dias todas aquelas novidades, o que a gente faz, o que a gente não faz. E essa maneira, por exemplo, de distribuir preservativo,
ela é monitorada pela gente, entendeu? Então a gente não pega, por exemplo, assim, não me interessa o nome de quem pegou, mas me interessa a idade e o bairro, porque com isso eu vou monitorar se aqueles bairros mais atingidos pela epidemia também é a parte que está mais voltada para o cuidado da prevenção. Aqui em Lorena, pela estatística que a gente tem do ano passado, óbvio, centro maior, localidade maior, tem maior incidência. Certo. Depois, o bairro da Secap e também assim, bastante, comentávamos ontem, inclusive, né? O bairro da Olaria, pequeno, que é um bairro pequeno, mas tem um número considerável, 13 casos, né? Então, o que eles falam é mais ou menos assim, a gente precisa tomar um cuidado, porque às vezes o bairro é pequeno, mas ele tem um estigma, não sei se é essa palavra, mas assim, de ser um bairro mais envolvido com droga, né? O que eles dizem para a gente, a maioria dos nossos casos, quando a gente vai investigar, a transmissão é sexual. 98% dos casos a transmissão é sexual. Mas o que eles alertam para a gente prestar atenção é que uma pessoa que está em uso de droga, ela não vai pensar em preservativo. Entendeu? Na hora do ato em si, ela vai ter menos cuidado do que uma pessoa que tiver... na verdade, a pessoa que tem uso da droga, ela não pensa em nada. Porque age no sistema nervoso central, a pessoa fica totalmente vulnerável a toda a realidade, ela sai da realidade. Né? E aí também ela toma menos cuidado. Né? E aí vem toda a decorrência, né? Menos cuidados, e acaba envolvendo a tantos. Né? Então não é que ele se contaminou através da droga, né? Mas a gente tem muitos pacientes dependentes, usuários de droga. E agora cada dia aparecendo drogas mais fortes, mas acabando sendo mais acessíveis. Mais barato. Mais barato, enfim, nós vamos ter aí, e vocês, muito mais trabalho, porque eu acho que nosso tempo também está encerrando, infelizmente, a gente vê que as palavras-chave a prevenção, o cuidado, né? O cuidado e o cuidar-se, né? Porque também quem não se cuida, não cuida do outro, né? E esse cuidar também exige um monitoramento, né? Estar sempre presente, né? As mulheres fazendo seus exames. Então, até convido necessários, os os homens. Né, os estudantes que estiverem interessados, que compareçam na Secretaria de Saúde, no programa da AIDS, que a gente pode dar assim, uma ideia de como que funciona o projeto da AIDS. Eu acho que algumas vezes eu tenho recebido alguém dizer, nossa, mas que legal, porque você já sabe tudo que você vai fazer na AIDS durante aquele ano, né? Inclusive com verbas específicas. Então a gente não vai ser pego de surpresa, eu tenho que realizar a campanha no dia do adolescente. Eu já tenho no meu planejamento uma verba para usar no dia do adolescente. Já sabe o que vai fazer. Já sabe o que vai fazer. Os meios. Entendeu? Já tem o recurso. Então não vai poder dizer, a prefeitura está sem dinheiro hoje, eu não posso fazer. Não, aquilo foi planejado, tem uma verba específica, guardada para aquilo. E a gente só vai estar executando, né? Então que vocês possam ir lá e conhecer esse projeto. Até para vocês terem assim, uma outra visão de que o programa da AIDS não atende só o paciente, né? Tem uma coisa muito maior por trás disso, né? Que é cuidado com a população. A saúde coletiva. Então, quando a gente vê, por exemplo, esse treinamento com ambulatório de saúde da mulher, então o programa está envolvido em várias frentes da saúde coletiva. Né? Então, a gente tem o problema da sífilis congênita, que é um problema que a gente também está envolvido nos pré-natais, na maternidade, na hora do parto, até para quem não é soro positivo.
Então seria interessante o senhor comparecer uma hora lá para a gente estar dando para o senhor esse projeto, para o senhor dar uma lida. Pode esperar a nossa visita. Que eu acho que vai ser interessante para vocês. Porque a gente não pode fechar os olhos diante dessa situação. E nós que temos consciência que a enfermagem não é profissão. Quem entrar nessa área por profissão está cometendo um ledo engano, é uma vocação. Também acho. Exige amor, exige uma transcendência, porque é um ato de amor, né? A gente até assistindo numa das aulas de psicologia voltada à enfermagem, o filme do Pat Adams, a gente vê como que ele conquistou e modificou uma mentalidade toda. Por quê? Porque ele passou a ver o outro, o paciente, como uma pessoa. Não é um número, é uma pessoa. A mesma coisa os nossos porque na doentes. realidade, se a gente ficar, eu vejo assim, pela minha posição dentro da Secretaria de Saúde, né? Em alguns momentos, eu preciso transgredir, vamos dizer assim, de uma maneira saudável, algumas regras, né? Aparece um paciente que não está agendado para uma consulta, mas percebeu alguma diferença no seu corpo, eu não posso esperar que ele só possa ser atendido quando tiver uma vaga na agenda. E eu preciso apelar para aquele médico que está trabalhando naquele dia que atenda ele já. Eu não posso correr o risco de perder aquele atendimento, porque ele é um paciente urgente, né? Claro que em algum caso que seja mais grave é pronto-socorro mesmo, e a gente vai estar fazendo visita domiciliar, acompanhando na internação, aí é outra coisa. Mas a gente não pode, às vezes a gente precisa não se deter muito em limites, né? Limites estão aí para a gente ultrapassar também, desde que seja em benefício do outro, né? Nas duas visitas que eu fiz até a secretaria, eu fiquei assim bastante feliz de ver a organização, a seriedade, e agora nesse bate-papo, né, esse conversando sobre saúde, eu estou assim muito mais feliz, tanto na minha pessoa como pai, como também hoje estudante na área da enfermagem, por ver como vocês têm levado a sério, de uma forma tão responsável e humanizante. Eu acho que o mundo precisa disso mesmo. Às vezes até, como o senhor falou, quebrar certos paradigmas, mas não por quebrá-los, mas pela pessoa. A pessoa humana em primeiro lugar. Vamos salvar. Um dia eu tive lá, há poucos dias, um problema com a enfermagem, né? O senhor é um paciente portador de HIV, guardava sua medicação numa mochila, né? Porque não queria que ninguém visse na casa. E aí foi nadar com o namorado lá e molhou toda a medicação e perdeu a medicação, né? Porque esse paciente é um paciente mais relapso, menos cuidadoso, menos higiênico, uma série de características que pode ser negativa. A enfermagem não quis dar nova medicação para ela, até que chegasse a data dela retirar a medicação normalmente, né? E eu tive, por exemplo, que comprar uma briga com a enfermeira e dizer para ela assim, eu vou dar uma medicação, e abri o armário e tirei e dei, né? Porque eu não posso correr o risco daquela pessoa ficar doente porque a enfermeira acha essa pessoa relaxada. Ela foi relaxada, mas teve a consciência de chegar ali e falar, aconteceu isso, ela não precisou mentir, né? Então, às vezes, a gente percebe que regra demais atrapalha até na adesão do tratamento, né? A gente precisa facilitar que essa pessoa consiga pedir socorro na hora que ela precisa de socorro. E garantir uma qualidade de vida satisfatória, né? Bom, nosso papo está chegando ao fim, infelizmente, mas eu tenho certeza que teremos outras ocasiões. Quando quiser, a gente está à disposição. Eu queria pedir uma coisa.
A nossa turma, primeiro ano de técnico em enfermagem, é uma turma jovem, interessada, é uma turma que eu entrei até um pouco atrasado, eu entrei já tinha um mês de começo de curso, batalhei para colocar tudo em dia e é uma turma que realmente me chama muita atenção pelo desejo mesmo, né? Pela curiosidade de saber, pelo desejo de conhecer. É uma turma realmente admirável. Todos, cada um com a sua característica, com o seu jeito de ser, mas no geral é uma turma muito boa. Então eu queria pedir na sua sabedoria, né, na sabedoria do estudo e daquela sabedoria mais sublime que é da experiência, que o senhor deixasse para a nossa turma, primeiro ano, técnico em enfermagem do Instituto Teresa d'Ávila aqui de Lorena, uma mensagem de apoio a esses futuros profissionais que vão estar atuando no ambiente hospitalar, nas unidades básicas de saúde, em resgate, enfim, e vão lidar com todas essas situações. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para eles. O que eu posso desejar, vamos dizer assim, né, é que vocês consigam aliar a técnica, né, que vocês adquirem esse conhecimento na faculdade, que vocês juntassem a isso também a parte humana do trabalho, né? A solidariedade, a queda dos preconceitos, né, das barreiras que distanciam um técnico de enfermagem do seu paciente, né? Eu acho muito importante a gente sempre se colocar na pessoa do outro, né? O que será que o outro está sentindo? Aí eu acho que a gente vai conseguir ser um diferencial, né? A gente não vai ser só um técnico de enfermagem, a gente vai ser o técnico de enfermagem, né? Com um diferencial humano, que eu acho que é a parte divina que tem da gente, né? Na verdade, eu acho que o desejo nosso é de sermos técnicos que valem a pena, e não técnicos de enfermagem que deem pena. Eu acho que esse é o nosso ideal. Paulo, muito obrigado. Obrigado, senhor, pela oportunidade, me coloca à disposição. E eu agradeço às vezes que nos acolheu lá. Imagina. Na sua sala. É a nossa obrigação. E na sua pessoa toda a equipe. Como o senhor disse, é uma equipe interdisciplinar, tem tantas outras pessoas envolvidas. Leve o nosso carinho, nosso abraço ao Zé Nicodemos, que é nosso diretor, produtor e cinegrafista, e que esteve conosco. Muito obrigado ao pessoal da classe, obrigado pela atenção, pelo carinho. A gente espera que tenha somado ao conhecimento dentro da área da saúde coletiva. Muito obrigado para todos.